Você já se perguntou se a vida continua depois que partimos? E se você pudesse receber uma mensagem de alguém querido que já se foi, como reagiria? Pois Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, não só questionou essas ideias, como trouxe provas concretas. Em um dia que pareceu obra de ficção, ele provou de maneira inusitada que a vida espiritual não só existe, mas pode se comunicar conosco de uma forma que poucos poderiam imaginar. Em uma psicografia que deixou até os céticos sem palavras, Chico entregou um recado que transformou a visão de muitos sobre a vida após a morte. A história por trás dessa psicografia se tornou lendária e é um divisor de águas quando se trata de comprovar a existência do além. Mas o que ela revelou foi mais do que palavras de consolo. Ela trouxe um entendimento profundo sobre a continuidade da vida. Além de oferecer uma visão que muitos preferem ignorar, a vida espiritual é uma realidade que, de alguma forma, todos nós vamos vivenciar. Ao receber uma mensagem de um espírito desencarnado, Chico não apenas transmitiu o que foi dito, mas mostrou a todos que a morte não é o fim. Ela é apenas um novo capítulo da nossa jornada espiritual. E você, o que pensa sobre isso? Será que a morte realmente coloca um ponto final em nossa história, ou ela só abre novas portas para o que virá a seguir? A psicografia, como Chico Xavier a praticava, é um fenômeno que vai muito além da simples escrita automática. Ela envolve uma conexão profunda com o mundo espiritual, na qual o médium, ao entrar em transe, permite que o espírito se manifeste por meio de sua mão. É como se a mão do médium fosse guiada por uma força invisível, que transmite mensagens de entes queridos ou espíritos em busca de auxílio. Chico, com sua sensibilidade única, era um canal privilegiado para essas mensagens, recebendo textos, poesias e até livros inteiros, com um nível de detalhamento e precisão que impressionava. Imagine, por exemplo, ser capaz de receber uma carta de um ente querido que faleceu, contendo informações tão precisas que ninguém poderia saber a não ser ele. Em muitos casos, as mensagens psicografadas por Chico serviam como uma ferramenta de conforto para aqueles que estavam sofrendo com a perda. Ele não só transmitia palavras, mas também transmitia uma sensação de paz e entendimento sobre a vida após a morte. Uma de suas maiores virtudes era sua humildade e disciplina. Ele sempre enfatizava que a psicografia era um meio, não um fim, e que ele não se considerava o autor das mensagens, mas um simples intermediário entre os mundos material e espiritual. Chico não usava a psicografia como uma forma de autopromoção. Ele a via como uma missão divina, uma maneira de ajudar as pessoas a encontrarem consolo e evolução, proporcionando respostas que poderiam transformar suas vidas. Além de ser um canal para as mensagens, Chico usava a psicografia para relatar acontecimentos importantes sobre o futuro, como previsões que mais tarde se revelaram acertadas. Ele não procurava atenção, mas sim transformar a dor de muitos em esperança. Como sabemos, ele se dedicava intensamente à prática, estudando as mensagens e buscando sempre o aperfeiçoamento. Sua vida, marcada por humildade e devoção, serviu como exemplo para muitos. Não se tratava de uma habilidade comum, mas de uma missão para promover a evolução, não só de quem recebia as cartas, mas também de quem acreditava no poder de uma comunicação tão direta com o além. Ao longo dos anos, diversos casos de cartas psicografadas de Chico Xavier geraram grande repercussão, principalmente entre os céticos. Uma das histórias mais notáveis envolve a famosa psicografia da filha de um grande empresário brasileiro. Ela havia falecido de forma trágica, e sua mãe, consumida pela dor, buscava consolo. A carta recebida por Chico Xavier, além de trazer detalhes específicos sobre a vida da jovem, revelou informações que somente a mãe poderia saber, incluindo um detalhe íntimo sobre uma conversa que tiveram momentos antes de sua partida. Para quem estava cético,
Esse tipo de informação não poderia ser explicado de outra forma a não ser pela mediunidade. Em outro caso, a psicografia de um homem que, antes de falecer, havia feito promessas a familiares sobre sua vida após a morte, trouxe uma reviravolta. O falecido revelou detalhes sobre a sua condição espiritual, desafiando conceitos materialistas e trazendo à tona discussões sobre a vida após a morte. A profundidade e clareza das mensagens deixaram os céticos atônitos, levando muitos a repensar suas crenças. Isso não só impactou a família que se sentiu tocada por saber que o ente querido estava bem, mas também provocou uma reflexão mais ampla na sociedade sobre os limites da espiritualidade e da ciência. Esses casos, e muitos outros, desafiaram a visão materialista da vida, abrindo portas para uma nova forma de ver o mundo espiritual. A ideia de que Chico Xavier poderia ter acesso a informações tão precisas, vindas de além-túmulo, fazia com que até os mais céticos começassem a questionar a própria natureza da realidade. Mas o mais interessante não era apenas o conteúdo das mensagens, mas o impacto profundo que elas tinham naqueles que as recebiam, promovendo um processo de cura emocional e evolução espiritual. Afinal, as cartas psicografadas não se limitavam apenas a palavras. Elas traziam consolo, compreensão e a certeza de que de alguma forma a vida continua. Quando falamos de psicografia, uma das questões mais comuns que surgem é sobre a autenticidade das mensagens recebidas. Chico Xavier sempre disse que a autenticidade das cartas psicografadas não estava em provas materiais, mas na sinceridade e na transformação que elas causavam. Ele recebia mensagens com detalhes tão específicos, informações sobre objetos pessoais, conversas privadas ou até sentimentos íntimos que ninguém poderia imaginar, a não ser quem realmente os viveu. Em muitos casos, os próprios céticos acabaram por se convencer não pela lógica, mas pela emoção genuína que se espalhava entre os envolvidos. A autenticidade então se revelava pela profundidade das experiências compartilhadas. Além disso, o conteúdo das mensagens psicografadas foi um dos principais fatores que reforçou sua autenticidade. Chico Xavier recebeu cartas que abordavam questões complexas sobre a vida espiritual, mostrando uma compreensão avançada dos mistérios da existência. Detalhes sobre o processo de desencarne, a condição de espíritos e até sobre o próprio plano espiritual foram transmitidos com uma clareza que desafiava a lógica de muitos. A maneira como ele transmitia as mensagens, sem nunca se envolver em erros ou contradições, também se mostrou uma evidência de que algo extraordinário estava acontecendo. Não se tratava apenas de coincidências, mas de uma consistência nas respostas que refletiam um nível de sabedoria incomum. Outro ponto fundamental para a autenticidade das mensagens psicografadas foi o impacto psicológico que elas causavam. Famílias que receberam essas cartas relataram um sentimento de paz, de cura emocional e até de uma renovação espiritual. A confiança nas mensagens de Chico Xavier vinha da mudança que essas palavras traziam para a vida das pessoas. Não eram meras palavras escritas por um homem, mas por um canal entre mundos que proporcionava conforto, esclarecimento e até evolução, algo que se tornava evidente para quem estava disposto a abrir a mente e o coração para o desconhecido. O impacto das psicografias nas famílias que receberam as mensagens de Chico Xavier foi, sem dúvida, transformador. Para muitos, essas cartas representavam mais do que uma simples comunicação com entes queridos falecidos. Era uma verdadeira renovação espiritual. O luto, que muitas vezes é um processo prolongado e doloroso, foi suavizado pela sensação de que, de alguma forma, a vida continuava após a morte. As famílias que receberam as mensagens se sentiram confortadas, com a certeza de que seus entes queridos estavam bem, em paz e até mesmo auxiliando de outra dimensão.
Esse alívio emocional permitiu que muitos começassem a curar feridas que pareciam impossíveis de serem fechadas. Chico Xavier não só confortava os corações aflitos, mas também proporcionava um novo entendimento sobre a morte e o ciclo da vida. As psicografias ofereciam uma visão ampla da existência espiritual, que ajudava as famílias a lidarem com a dor da perda, mas também a se reconectarem com a ideia de que a vida é uma jornada contínua. Por exemplo, uma carta psicografada de um filho para os seus pais poderia revelar detalhes íntimos, como lembranças da infância ou desejos não realizados, fazendo com que esses pais se sentissem mais próximos de seu filho, como se a distância entre os mundos não fosse tão grande quanto imaginavam. A reação das famílias variava, mas a maioria relatava uma mudança significativa na forma como encaravam a morte e o luto. Muitas vezes, o consolo trazido pelas mensagens psicografadas gerava uma evolução espiritual, fazendo com que as pessoas se conectassem mais profundamente com suas próprias crenças e com o sentido da vida. A experiência de receber uma mensagem de além-túmulo, por mais difícil de acreditar que fosse, trazia consigo uma força interior que levava as famílias a olhar para a vida com mais fé, esperança e, muitas vezes, gratidão, tornando-se um marco na jornada pessoal de cada um. A repercussão das psicografias de Chico Xavier foi algo que transcendeu as fronteiras do campo espiritual, ganhando espaço também na mídia e até mesmo nos tribunais. A imprensa, sempre em busca de histórias que provocassem o público, começou a cobrir os casos envolvendo Chico e suas mensagens psicografadas. Alguns jornais relataram com ceticismo, outros com espanto, mas o fato é que a história de um homem capaz de receber mensagens do além começou a atrair uma atenção jamais vista. A cobertura midiática gerava debate público e despertava o interesse de pessoas de diferentes crenças e origens, dividindo opiniões sobre a validade e a profundidade do fenômeno. Na esfera judicial, as psicografias também causaram repercussão. Em alguns casos, mensagens psicografadas por Chico Xavier eram levadas a tribunais como evidências em processos de herança, por exemplo, ou como argumentos para validar a autenticidade de documentos. Em uma situação famosa, uma carta psicografada foi utilizada para resolver uma disputa de herança, onde detalhes só conhecidos pelos envolvidos foram revelados, deixando a justiça sem explicações para os fenômenos ocorridos. O uso das cartas psicografadas nesses contextos gerou debates sobre a relevância dessas mensagens nos tribunais e levantou questões sobre o papel da espiritualidade nas decisões jurídicas. Esses casos e sua repercussão na mídia e nos tribunais geraram uma reflexão mais profunda sobre o limite entre a fé e a razão, entre o que pode ser explicado pela ciência e o que é considerado mistério. A verdade é que, por mais que alguns céticos tentassem descreditar as psicografias, a realidade das transformações que elas causavam nas pessoas e até nas instituições era inegável. O campo da espiritualidade, antes tratado com reservas, passou a ser um tema debatido com mais seriedade, e a psicografia, com toda sua profundidade, continuava a expandir as fronteiras do entendimento humano. A psicografia sempre foi um tema controverso dentro da comunidade científica, com muitos pesquisadores céticos e outros que buscavam investigar o fenômeno de forma séria. Alguns cientistas acreditavam que a mediunidade de Chico Xavier poderia ser explicada por fenômenos psicológicos, como o efeito ideomotor, onde o médium, sem perceber, estaria escrevendo palavras e frases que correspondiam ao seu próprio subconsciente, ou até mesmo por uma habilidade inata para escrever de forma criativa e convincente. No entanto, esses argumentos não explicavam a precisão e o detalhamento das mensagens psicografadas, que frequentemente contavam com informações que o próprio médium jamais poderia conhecer. Por outro lado,
Existiram cientistas e pesquisadores que abordaram a psicografia com uma mente mais aberta, buscando entender o fenômeno não apenas de uma perspectiva materialista, mas também espiritual. Alguns psicólogos, psiquiatras e neurologistas, como o psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, chegaram a conduzir estudos sobre a mediunidade e sugeriram que o fenômeno poderia ser uma manifestação da mente humana em níveis ainda pouco compreendidos pela ciência. Esses pesquisadores reconheciam que, embora a psicografia não fosse passível de explicação total, ela desafiava as fronteiras do conhecimento atual e merecia um estudo mais aprofundado. Apesar das diversas opiniões divergentes, a verdade é que o fenômeno da psicografia, especialmente no caso de Chico Xavier, fez com que muitos cientistas e estudiosos passassem a questionar a própria natureza da realidade e os limites da consciência humana. Algumas pesquisas tentaram comprovar que os médiuns como Chico Xavier não estavam apenas imaginando as mensagens, mas que havia algo mais, algo além da simples explicação materialista. Como resultado, a psicografia tornou-se uma área de interesse para diversos campos, desde a neurociência até a filosofia, onde a busca por respostas continuava a estimular novas teorias e reflexões. Ao longo dos anos, muitos médiuns se inspiraram no trabalho de Chico Xavier e buscaram seguir seus passos, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Chico, sendo um exemplo de humildade, dedicação e serviço ao próximo, sempre ressaltava a importância de trabalhar pelo bem, sem buscar reconhecimento pessoal. Ele acreditava que o verdadeiro médium deveria ser um canal de luz, transmitindo mensagens que aliviassem a dor, trouxessem esclarecimento e principalmente contribuíssem para a evolução espiritual das pessoas. Muitos médiuns que o seguiram tentaram incorporar esses valores em suas práticas, oferecendo seu serviço de forma desinteressada e com profundo respeito pela espiritualidade. Alguns desses médiuns, como o Divaldo Franco, o Aldo Vieira e outros, têm relatos de experiências semelhantes às vividas por Chico Xavier. Esses médiuns também receberam mensagens de espíritos, revelando detalhes profundos sobre a vida após a morte e ajudando famílias a se reconectarem com seus entes queridos. Embora cada um tenha sua forma única de mediunidade, o legado de Chico Xavier permanece presente em seu trabalho. Por exemplo, Divaldo Franco, conhecido por sua abordagem carinhosa e acolhedora, desenvolveu um trabalho de psicografia que trouxe à tona temas como a reencarnação e os processos de cura espiritual, seguindo o caminho iniciado por Chico, mas com a sua própria personalidade. Os relatos de médiuns que seguiram os passos de Chico Xavier são variados, mas todos têm algo em comum: a busca incessante por servir a humanidade e a espiritualidade. Muitos desses médiuns não buscam fama ou dinheiro, mas sim oferecer um serviço que contribua para a transformação do mundo. Esses relatos são uma prova de que o trabalho de Chico não se limitou à sua vida física, mas continua a inspirar gerações de médiuns e estudiosos a aprofundar seus conhecimentos espirituais e a contribuir para a evolução coletiva. Afinal, o verdadeiro médium, como Chico Xavier sempre afirmou, é aquele que se dedica com humildade e amor, sem jamais esquecer que sua missão é levar luz e consolo aos que sofrem. A psicografia, como prática mediúnica, tem uma importância fundamental para o espiritismo, não apenas como uma ferramenta de comunicação com o além, mas como um meio de evolução espiritual para todos os envolvidos. Ela permite que os espíritos transmitam suas experiências, aprendizados e orientações para aqueles que ainda estão no plano material. Isso não só ajuda a esclarecer as dúvidas sobre a vida após a morte, mas também oferece lições valiosas sobre a vida terrena. A psicografia, por meio de suas mensagens, contribui para a transformação moral e espiritual dos indivíduos,
ajudando-os a compreender que a existência não se limita ao que se vê aqui e agora. Chico Xavier, como médium, deu um grande exemplo de como a psicografia pode ser um canal de luz para as pessoas. Suas cartas psicografadas não apenas traziam consolo, mas também mensagens de esperança, de amor e de transformação. Muitos espíritas acreditam que a prática da psicografia é uma das formas mais puras de comunicação espiritual, pois não há interferência do médium, apenas a condução do espírito. Isso permite que a mensagem seja transmitida com maior clareza, proporcionando um impacto profundo e duradouro naqueles que recebem a mensagem. A psicografia, assim, se torna uma chave para o entendimento da espiritualidade e da própria missão de vida de cada um. Em termos de evolução, a psicografia também desempenha um papel importante ao ajudar os espíritos a se desenvolverem e a redirecionarem suas energias para o bem. As mensagens trazem lições sobre como melhorar, como perdoar, como amar e como evoluir espiritualmente. Ao compartilhar esses ensinamentos, a psicografia se torna um elo entre as gerações, entre os vivos e os mortos, permitindo uma continuidade no aprendizado e no crescimento. É por isso que, para o Espiritismo, ela é tão valiosa, não apenas como um meio de comunicação, mas como um catalisador para a evolução da humanidade, que só pode ser alcançada por meio da transformação interior e do entendimento profundo das leis espirituais. Agora que você conhece o impacto das psicografias de Chico Xavier e como elas provaram a continuidade da vida espiritual, pergunto: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se tudo fosse o fim quando se trata da morte? Ou vai começar a considerar que talvez exista algo mais profundo e eterno? Não se trata apenas de crenças, mas de abrir sua mente para novas possibilidades e, quem sabe, encontrar respostas que mudem sua maneira de ver o mundo. Eu convido você a refletir. Como seria a sua vida se você começasse a perceber as mensagens espirituais ao seu redor? Como você pode aplicar esse entendimento em seu dia a dia para crescer e evoluir espiritualmente? Não perca a oportunidade de aprender e se conectar com algo além, com algo que pode transformar sua vida para sempre. E claro, se você quer continuar nessa jornada de descobertas espirituais, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não deixe de aprender, porque o caminho da evolução nunca termina e você está prestes a dar o próximo passo.